Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja a nossa guia nessa mensagem a qual nós vamos gravar a partir de agora. Irmãos, nós vamos abordar um assunto nesta mensagem, falar sobre religião. Isso com base nas Escrituras. Nós vamos usar dois versículos bíblicos, Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27, onde nós vamos abordar e ver aqui Tiago falando sobre religião e sobre a língua dos religiosos, que eles não refreiam a sua língua. A língua dos religiosos só serve para condenar e levar as pessoas ao mais profundo do abismo. Se você for para a religião deles, está tudo bem, tudo salvo, mas saiu de lá, já está condenado. Então nós vamos usar esses dois versículos daqui a pouco para mostrar para os irmãos o que é uma verdadeira religião, qual não existe na terra, verdadeira religião. Existem religiões vãs, porque os estudiosos dizem que religião é para religar o homem com Deus. E nesses anos que eu frequentei religião, não vi nenhuma ligação do homem com Deus. O homem, ele se liga a um sistema religioso para obedecer o sistema doutrinário da religião e fazer tudo o que o sistema mandar. Isso não tem nada a ver religar o homem com Deus. Então vamos dar início à nossa mensagem. Em todas as nossas mensagens nós começamos dizendo: Deus em Cristo seja louvado. A igreja de Jesus Cristo, digam amém. Isso é, quem for igreja de Jesus Cristo, diga amém. Se for igreja dos homens, é claro que você não vai dizer amém, porque aqui eu só estou dizendo que diga amém quem for igreja de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos gravar uma mensagem sobre religião. E o que é a religião tem causado nas vidas das pessoas que se deixam levar por doutrinas religiosas aqui na Terra. Todas as nossas mensagens nós usamos passagens das Escrituras. Não vamos além das Escrituras, só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Vamos tomar como base para a nossa mensagem, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago começa dizendo assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, quem já prestou atenção que os religiosos é um povo que não refreia a sua língua? O religioso não sabe refrear a sua língua. Isso quer dizer que a religião dos religiosos é vã. Se as religiões é vã, o que nós estamos fazendo dentro de uma religião vã? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, enquanto as pessoas são alienadas a um sistema religioso, ele não entende as Escrituras nos seus originais. Por quê? O espírito religioso cega para os religiosos não entenderem as Escrituras nos seus originais. O espírito religioso tem prazer em contradizer as Escrituras. As Escrituras ensinam uma coisa, as religiões ensinam outra coisa totalmente diferente, que não bate com as Escrituras. Tiago nos mostra a verdadeira religião. E esta religião não existe na terra. A religião que Tiago mostrou, essa não existe na terra. Que é a religião do amor ao próximo. Se alguém encontrar esta religião na terra, que seja verdadeira, que seja uma religião do amor ao próximo, me convide para se agregar nela, que eu aceito de todo o meu coração e alma. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta, como disse Tiago: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, nas suas necessidades, e guardar-se isento das corrupções do mundo. Irmãos,
O que vem a ser uma religião pura para os religiosos. O que vem a ser visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições ou necessidades. O que vem a ser guardar-se isento das corrupções do mundo. Tem alguma religião no Brasil, neste ano de 2022, isenta das corrupções do mundo? Ou seja, que se isentou da política? Tem alguma religião brasileira, ou aqui no Brasil, que neste ano de 2022 não se corrompeu com a política? Irmãos, nunca se ouviu falar na história do Brasil o que aconteceu neste ano de 2022. E ainda está acontecendo neste ano de 2023. Os religiosos nunca tinham sido tão envergonhados como neste ano de 2022. Nesta campanha política de 2022, saiu a maior parte dos falsos profetas saíram do guarda-roupa. Estavam todos guardados. Neste ano de 2022, eles saíram, botaram as suas caras fora para se manifestar, que são falsos profetas. Então é de dentro das religiões, meus queridos irmãos, que saiu uma boa parte de religiosos, e isso religiosos evangélicos. Os religiosos evangélicos desafiaram o Deus verdadeiro neste ano de 2022. E por isso, tudo que os religiosos evangélicos profetizaram, deu tudo errado. Nada deu certo. Por quê? Tudo deu errado. Porque Deus não falou nada para os religiosos evangélicos do Brasil. Quando Deus fala na boca de um profeta, se cumpre. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra, que o seu profeta falou. Se Deus não falou na boca do tal profeta, nada se cumpre. Foi o que aconteceu com os religiosos evangélicos neste ano de 2022. Eram tantas profecias em nome de Deus e nada se cumpriu, porque Deus não falava na boca destes falsos profetas. Irmãos, vejamos o conselho de João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, será que os religiosos evangélicos sabem o que é provar os espíritos? E se os espíritos vêm de Deus? Os religiosos evangélicos não têm conhecimento das Escrituras e dos Espíritos que vêm de Deus. O Espírito que vem de Deus não fala mentira na boca dos profetas de Deus. Os Espíritos que não vêm de Deus enganam seus profetas falsos com mentiras e falsas profecias. Os religiosos evangélicos não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, conforme disse Jesus Cristo em Mateus 22 e 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso está acontecendo hoje com os religiosos evangélicos. Erram tanto porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se os religiosos evangélicos conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, não erravam tanto como erraram nesse ano de 2022. Com falsas profecias. Tudo que aconteceu com os religiosos evangélicos neste ano de 2022 foi por falta de conhecimento das Escrituras e do conhecimento do poder do Deus verdadeiro. Irmãos, as Escrituras estão seladas para os religiosos evangélicos. O espírito de Saul tem conseguido enganar mais de 90% dos religiosos evangélicos do Brasil neste ano de 2022. Saul foi um rei ungido por Deus. E Saul, quando foi ungido, recebeu o Espírito de Deus. Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus retirou o seu bom espírito de Saul.
E Saul ficou sem entendimento, porque quem não tem o Espírito de Deus não tem entendimento dos Espíritos quando vem de Deus e quando é do mundo. Para saber quando os Espíritos vêm de Deus, tem que ter o Espírito de Deus. Irmãos, prestem atenção a estes espíritos que habitam nos religiosos evangélicos do século XXI. Os espíritos que habitam nos religiosos evangélicos do século XXI é um espírito de rebeldia contra Deus e contra a sua santa palavra aqui na terra. Veja o que Paulo fala. Os espíritos que vêm de Deus. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Paulo disse, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, só cego não vê o que estes espíritos que habitam nos religiosos evangélicos estão fazendo hoje com eles. Esses espíritos não é de Deus, mas é um espírito de confusão, um espírito de guerra e destruição. Os irmãos sabem que tinha muitos religiosos evangélicos no meio da destruição que aconteceu em Brasília. Tem até líder religioso com espírito de confusão e destruição. Irmãos, será que estes líderes religiosos evangélicos conhecem o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há? O que está acontecendo no Brasil é lamentável. Se dizer que o cabeça de tudo isso é os religiosos evangélicos do Brasil. Irmãos, o que está acontecendo com os religiosos evangélicos do Brasil é revolta contra Deus e contra as Escrituras, porque os religiosos evangélicos tinham real certeza que Deus iria atender às suas orações e os seus jejuns. Jejuavam e oravam nas igrejas e nos montes, clamando-nos ao seu Deus pela vitória de Bolsonaro, seu candidato. Os religiosos evangélicos estavam dispostos a fazer o mesmo negócio que fez os profetas de Baal com Elias. Todo mundo conhece a história, o que foi que os profetas de Baal fizeram com Elias, o negócio que eles fizeram com Elias, dizendo que o seu Deus era verdadeiro e que ouvia as suas orações. E veja que os profetas de Baal ficaram envergonhados e não houve resposta do Deus deles. Mas o Deus de Elias falou e ouviu o que aconteceu naquele dia. Os profetas de Baal apostaram a própria vida como Baal era Deus e que respondia às suas orações e súplicas e seus jejuns. Os religiosos evangélicos tinham tanta certeza que o Deus deles atendia às suas orações e jejuns que eram capazes de fazer o mesmo negócio que fez os profetas de Baal com Elias. Será que os religiosos evangélicos não conhecem a história de Elias e os profetas de Baal? Vejam a história de Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18, 20 a 40. Então, irmãos, nesta campanha política, eram dois candidatos favoritos, Bolsonaro e Lula. Qual as orações que Deus ouviu e deu a vitória? Ao povo de Bolsonaro ou ao povo de Lula? Porque Deus não ouviu os jejuns, as orações do povo de Bolsonaro. Porque o Deus do povo de Bolsonaro era o povo do Deus de Baal. E Baal não pode atender o seu povo, porque ele não é Deus. Porque Baal não é Deus. Se é um Deus, mas não tem poder nenhum de atender os seus adoradores e fanáticos. Tudo leva a crer que o Deus de Bolsonaro é o Deus do povo, do Deus de Baal. Não era o Deus de Elias, porque se fosse o Deus de Elias, tinha ouvido as suas orações
E com certeza Bolsonaro tinha ganhado as eleições, mas como o Deus deles era o Deus Baal, Baal não ouviu nem respondeu nada do que eles pediram. O Deus Baal é o Deus dos religiosos evangélicos que apoiavam o candidato Bolsonaro. O Deus de Elias é o Deus do povo que apoiaram Lula, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Lula está mais perto de Deus do que Bolsonaro. Está escrito, não tomarás o santo nome de teu Deus em vão. Veja que quem mais toma o santo nome de Deus em vão é Bolsonaro. Lula só fala no nome de Deus quando tem necessidade, quando for necessário. Ele pode tomar o santo nome de Deus, mas ele não toma o santo nome de Deus em vão como Bolsonaro. Lula sempre falou a verdade. Quando alguém perguntava sobre a sua religião, ele dizia que era católico. Bolsonaro enganou os religiosos evangélicos, se passando por religiosos evangélicos. Irmãos, quando uma pessoa conhece a verdade, tem como permanecer nos sistemas religiosos que vivem enganando o povo. Quando uma pessoa conhece a verdade, não tem como permanecer alienada a um sistema religioso aqui da Terra. Você até pode permanecer no sistema religioso, mas não seja alienado ao sistema religioso. Há uma grande diferença entre o alienado e o fanático. O alienado é uma coisa e o fanático é outra. Ou pode ser parecido uma coisa com a outra. O religioso fanático obedece a tudo o que o sistema religioso ordena, porque os religiosos evangélicos se dividiram em 2 grupos neste ano de 2022. Ou seja, se dividiram em 2 grupos nessas eleições. Um grupo de pessoas, de religiosos evangélicos, eram fanáticos e o outro grupo de religiosos não eram fanáticos. O grupo de religiosos fanáticos apoiavam Bolsonaro. O outro grupo de religiosos que não eram fanáticos apoiaram Lula. O grupo de religiosos fanáticos tem o mesmo espírito dos profetas de Baal. O outro grupo de religiosos que não eram fanáticos, que apoiaram Lula, tinha o Espírito de Deus de Elias. Não precisou passar meio dia clamando para Deus responder às suas orações. No caso de Elias, Elias não clamou nem 5 minutos e Deus ouviu as orações. E os profetas de Baal passaram meio dia, da manhã até meio dia clamando e não houve resposta. Como os profetas de Baal, que passaram mais de meio dia clamando e nada se ouviu. Então, neste ano de 2022, os profetas de Baal passaram mais de 30 dias jejuando e orando, clamando, e o Deus Baal não respondeu e não ouviu e nem teve resposta alguma para os seus adoradores. Até hoje, os profetas de Baal estão esperando a resposta do Deus Baal. E não tiveram resposta alguma, mas mesmo assim, ainda tem muitos servidores do Deus Baal que ainda estão esperando a resposta do Deus Baal. Irmãos, os religiosos fanáticos ainda não perderam a esperança de receber do seu Deus ou do Deus Baal a vitória. E que o seu candidato Bolsonaro ainda vai assumir a presidência da República no lugar de Lula. E ainda estão esperando a vitória do seu candidato Bolsonaro. Irmãos, será que o Deus Baal vai responder às orações e os jejuns dos seus servidores, dos seus adoradores, dos seus fanáticos? Então, irmãos, o grande desespero dos religiosos fanáticos é porque o Deus Baal não atendeu às suas orações e jejuns que fizeram por tantos dias. E não teve resposta alguma para eles. Os religiosos fanáticos decidiram travar uma guerra e destruir Brasília
Graças a Deus que não morreu ninguém na guerra, só prejuízos materiais. Mas estes prejuízos materiais vai custar muito caro para muitos religiosos fanáticos. Tem muitos presos sem culpa, com certeza, mas estavam no meio dos terroristas e vão pagar a mesma pena que vão pagar os terroristas. O melhor é que não tivessem. O melhor é que eles não tivessem feito o que fizeram. Danificar os prédios e os móveis e os objetos caríssimos. O povão pensavam que fazendo tudo aquilo iria ficar sem punição, sem pagar nenhum preço. Mas se enganaram e deu tudo errado. Irmãos, o que nos deixa a desejar é que tinha muitos religiosos evangélicos no meio de tudo isso que aconteceu em Brasília. Irmãos, os sistemas religiosos neste ano de 2022 estão se declarando quem é os sistemas religiosos do mundo e principalmente aqui do Brasil. Irmãos, que tudo isso que aconteceu no Brasil com os sistemas religiosos do Brasil não se repita em nenhum lugar do mundo e nem no Brasil mais outra vez. Nunca mais. Que os sistemas religiosos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, se convertam ao Deus de Elias, que ouve o seu povo na terra. Que os sistemas religiosos renunciem os profetas de Baal e os seus adoradores e voltem para o Deus de Elias. O Deus de Elias está com os seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do seu povo na terra. O Deus de Elias está com os seus ouvidos surdos e as suas mãos encolhidas para os adoradores de Baal e para os seus profetas. Os pecados dos profetas de Baal estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Irmãos, em Cristo Jesus, nesta mensagem eu estou mostrando quem é os sistemas religiosos do Brasil e do mundo. Os sistemas religiosos não têm nada a ver com o Deus de Elias. Os sistemas religiosos têm tudo a ver com o Deus Baal e com os seus profetas. Por se falar em religião e nos religiosos, eu tenho um testemunho da minha vida e o que eu passei por causa de religião aqui na terra. Por causa de religião, quase que perdi o meu casamento. O inimigo quase que destrói o meu casamento por causa de religião. Por causa de religião, perdi amigos, irmãos. Por causa de religião, a minha esposa me expulsou para fora de casa. Mas o Deus de Elias não permitiu que eu saísse de casa. Tinha um irmão e amigo. Por causa de religião, este amigo e irmão se afastou de mim. Trocou a minha amizade pelo ministério na religião dele. Porque o líder da religião disse em uma reunião de ministério que quem tivesse amizade com pessoas de outras igrejas, e principalmente de uma determinada igreja, que eu não vou nem citar o nome dela por ética, por isso este irmão não iria passar para o ministério, porque ele tinha amizade comigo. Mas se ele deixasse a amizade comigo, no outro ano ele ia entrar para o ministério. E assim esse irmão fez. Cortou as nossas amizades, se afastou de mim. E no outro ano ele passou para o ministério dessa determinada religião, desses sistemas religiosos. Então, irmão, isso é triste, né, irmão? Se ouvir uma coisa dessa. Uma igreja não dá ministério a uma pessoa porque ele tem amizade, porque ele tem amor por outra pessoa de outra religião. Somente um religioso alienado troca a amizade de um amigo pelo ministério de um sistema religioso.
Um servo de Deus ou um servo do Deus de Elias não troca um amigo ou um irmão por nenhum ministério em nenhuma religião aqui na terra. Cheguei a uma conclusão que o Deus de Elias não fundou nenhuma religião aqui na terra. O Deus de Elias enviou o seu filho a esta baixa terra, também não fundou nenhuma religião na terra. Se o Deus de Elias e o seu filho Jesus Cristo não fundou religião aqui na terra, então vem a pergunta: e quem fundou as religiões na terra? Os irmãos sabem quem foi o primeiro político? O primeiro político foi quem fundou as religiões na terra. Tudo que tem na política tem na religião. Existe a verdade na política? Existe a verdade nas religiões? Os irmãos sabem aonde que foi feita a primeira política? Aonde que foi fundada a primeira religião? A primeira política foi feita nos céus. E este político foi expulso dos céus aqui para a terra. E aqui na terra fundou uma religião. Nós encontramos nas Escrituras o nome do fundador das religiões e da política aqui na terra. Veja Apocalipse 12, 7 a 9. Este político religioso tem 4 nomes: serpente, dragão, diabo, Satanás. E ele veio dos céus aqui para a terra, para enganar todo mundo. E foi precipitado na terra o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E todos os seus eleitores veio com ele aqui para a terra. Então este político religioso quis tomar o trono de Deus nos céus. E Deus o expulsou dos céus aqui para a terra. E neste ano de 2022, este político religioso tentou fazer o mesmo que ele fez nos céus com Deus. Nós sabemos que na história da política no mundo, quem ganha as eleições é quem assume o poder. Neste ano de 2022, teve a disputa de Bolsonaro e Lula, concorrendo à presidência da República. Lula ganhou as eleições com mais de 2 milhões de votos. O Bolsonaro e seus eleitores, orientado pelo grande político religioso que veio dos céus aqui para a terra, tentaram de todos os meios para Lula não sentar na cadeira da presidência. Travaram uma guerra para destruir os prédios dos 3 poderes e destruíram quase tudo que tinha dentro dos prédios dos 3 poderes. Perderam a guerra e foram para a prisão. Como bandidos e terroristas, fizeram tudo isso orientado pelo grande político religioso que veio dos céus aqui para a terra. E a missão deste grande político religioso aqui na terra é enganar os povos da terra. Este grande político nos céus, ele era um anjo. Aqui na terra ele continua sendo um anjo, disfarçado em anjo de luz e ministro de justiça, conforme está escrito nas Escrituras, veja 2 Coríntios 11, 13 a 15. Foi exatamente o que o grande político religioso fez neste ano de 2022, se apresentando nas religiões no Brasil como Messias Salvador da pátria brasileira. E o povão religioso evangélico deixaram o verdadeiro Deus para servir ao Deus deste século, que estava concorrendo às eleições de 2022. Contra o candidato Lula. A causa dos religiosos evangélicos era uma causa que eles tinham certeza que iam ganhar, mas perderam a causa, porque realmente o seu Deus não ouviu. O causador, pelos religiosos evangélicos, de chamarem
Lula de satânico, filho do diabo, foi orientado pelo Deus deste século, que orientou eles a chamarem Lula de satânico, filho do diabo. Então os religiosos evangélicos travaram uma guerra contra Lula e os seus eleitores. Diziam os religiosos evangélicos: nós somos o povo do bem. Lula e os seus eleitores é o povo do mal. Estava travada a guerra do bem contra o mal. Um povo chamado povo da direita e o outro povo chamado povo da esquerda. Um povo sempre sendo reconhecido como povo de Deus e o outro povo sendo reconhecido como povo de Satanás, povo do diabo. Então, Bolsonaro, o homem de Deus, Lula, o homem do diabo. Irmãos, o mais incrível é que o povo que diziam que a esquerda era do diabo, eram os religiosos evangélicos. Todos, pela uma boca só, os evangélicos diziam que quem votasse na esquerda estava votando no diabo, porque Lula era o próprio diabo. E assim os pastores proibiam seus fiéis de tomarem até ceia nas igrejas. Se dissesse que votava em Lula, ele dizia que não podia tomar ceia e proibia e mandava sair dentro da igreja. Como eu ouvi uma certa vez, um pastor dizendo: quem for eleitor de Lula vai saindo de 10 em 10 para não tumultuar. E eu não sei se saiu, porque não filmaram. Não vou generalizar e dizer que era todos os religiosos evangélicos, mas era mais de 80% dos evangélicos que diziam que a esquerda era o partido do diabo e de Satanás. Não se encontra nas Escrituras Deus perdendo guerra para Satanás. Irmãos, nos responda com sinceridade: Deus perdeu a guerra para Satanás neste ano de 2022? Por quê? Os da direita diziam que eles eram o povo de Deus e os da esquerda eram de Satanás. Neste caso, Satanás venceu o povo de Deus. O povo de Deus jamais perderá uma guerra para Satanás. Satanás perdeu a guerra nos céus e perderá todas as guerras aqui na terra. Assim ele se levanta contra o povo de Deus, que ele se levanta só para cair. João, em Apocalipse 12, 7 a 9, viu Satanás com vários nomes: serpente, dragão, diabo e Satanás. Paulo, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo reconheceu o diabo e Satanás como Deus deste século, disfarçado em anjo de luz e ministro de justiça. Em João 8, 44, Jesus Cristo reconheceu o diabo como pai da mentira. Irmãos, na história dos religiosos evangélicos, ainda não tinha acontecido com os religiosos evangélicos o que aconteceu neste ano de 2022. Deixaram a verdade para dar ouvido à mentira. Mas tudo o que aconteceu com os religiosos evangélicos neste ano de 2022 é o cumprimento das profecias de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, 1 Timóteo 4, 1 a 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. Foi exatamente o que aconteceu com os religiosos evangélicos neste ano de 2022. Creram na mentira pensando que estavam crendo na verdade. Creram no ódio pensando que estavam crendo no amor. Creram na guerra pensando que estavam crendo na paz. Creram no homem pensando que estavam crendo em Deus. Creram em um anjo disfarçado em anjo de luz, pensando que era um anjo de Deus. Creram no diabo pensando que o diabo era um Deus aqui na terra, e realmente ele é um Deus chamado Deus deste século. Creram na injustiça pensando que era a justiça. Podemos dizer,
o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 7. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Irmãos, se Deus está irado com os povos da terra, este povo é os religiosos evangélicos de toda a face da terra. Nunca se ouviu na história dos religiosos evangélicos o que nós vimos e ouvimos neste ano de 2022, entrando neste ano de 2023. 2022 vai ficar na história do Brasil e do mundo. E o que aconteceu no início deste ano de 2023 também vai ficar na história do Brasil e do mundo. O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 é inesquecível. O mundo inteiro nunca vai esquecer do dia 8 de janeiro de 2023. Irmãos, é lamentável, mas é a realidade. Ver homens religiosos evangélicos presos por estar no meio de tudo isso que está acontecendo no nosso país brasileiro. Homens que estão à frente do povo religioso como líderes e pastores, se envolvendo com a maldita política e sendo presos por se envolver com as obras de Satanás. Que valor tem as palavras do Senhor Jesus Cristo para os religiosos evangélicos? Jesus Cristo diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a maldita política aqui na terra. Ou seja, não pode servir a Deus e a política do mundo. Lucas 16, 13 a 15. Paulo disse que o bom soldado de Cristo, que se alista para a guerra, não pode se envolver com negócio desta vida. 2 Timóteo 2, 1 a 13. Irmãos, muitos religiosos evangélicos estão embaraçados com a política deste mundo. Se pergunta por que os religiosos evangélicos perderam a guerra neste ano de 2022. Resposta está nas Escrituras, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Os religiosos evangélicos perderam a guerra porque não eram soldados de Jesus Cristo, mas eram soldados de Satanás. Jesus Cristo não alistou nenhum soldado para lutar contra o seu reino aqui na terra. E é o que os religiosos evangélicos estão fazendo, lutando contra Deus e contra o seu reino aqui na terra. Ou será que os evangélicos estão pensando que estão lutando pelo reino de Deus? Se estão lutando pelo reino de Deus, eles estão fazendo isso, mas Deus não está aprovando, porque eles não estão lutando pelo reino de Deus, estão lutando pelo reino mundano. Eles estão lutando pelo reino aqui da terra e em defesa do reino mundano. Então, estão com a operação do erro nas suas mentes e mente cauterizada para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Crendo no ódio, pensando que estão crendo no amor. Como disse Paulo aos Tessalonicenses 2, 10 e 12. Irmãos, religioso evangélico do Brasil e de toda a face da terra, eu, pregador desta mensagem, não sou muito de entregar profecias para os povos da terra, mas nesta mensagem eu vou entregar profecias para os religiosos evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Assim diz Deus para os religiosos evangélicos do Brasil e de toda a face da terra: eu sou o Deus de ontem, Deus de hoje, e sou um Deus eterno. Eu não mudo e jamais mudarei o meu comportamento para quem se rebela aqui na terra contra mim e contra a minha palavra, diz Deus. Eu estou contratando soldados para uma guerra, mas os meus soldados não podem trabalhar para o meu inimigo, porque tem muitos soldados na terra trabalhando para o meu inimigo, pensando que estão trabalhando para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Deus manda dizer para muitos soldados que estão sendo enganados pelo seu inimigo aqui na terra: se preparem, meus soldados, para a guerra que vai se levantar na terra contra o meu reino na terra. Muitos soldados dizendo que estão trabalhando para mim, e não estão trabalhando para mim, estão trabalhando para o meu inimigo na terra. Como vocês conhecer os que estão trabalhando para mim na terra? Prestem atenção. As armas dos soldados. Os meus soldados têm as armas do amor. Os soldados do meu inimigo têm as armas do ódio e da mentira. Os meus soldados têm as armas da verdade. Os soldados do meu inimigo têm as armas da mentira e da maldade. Os meus soldados têm as minhas armas com base nas Escrituras. Os soldados do meu inimigo têm as armas fabricadas pelos homens da terra para destruir e matar. Os meus soldados têm a minha proteção, diz o Senhor Todo-Poderoso, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17, Efésios 6, 10 a 18. Essas são as armas que Deus tem preparada para os seus soldados, para combater as astúcias e ciladas do nosso inimigo quando se levantar aqui na terra. Todos os meus soldados que se armarem com as minhas armas estão seguros, e o meu inimigo não pode prevalecer e nem cantar vitória contra os meus soldados e o meu povo na terra. Nenhuma arma preparada contra os meus soldados prosperará aqui na terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu, o vosso Deus, não tenho prazer na ruína de ninguém aqui na terra. Quero que todos os povos da terra se convertam do seu mau caminho, da política e da rebeldia contra as minhas palavras na terra e contra as Escrituras. Diz o Senhor Todo-Poderoso para os povos da terra: política e religião está cheirando mal nas minhas narinas nos céus. Há caminho que para o homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Isso está nas Escrituras e vocês não leem. O caminho da religião e da política parece direito, mas o seu final é caminho dos mortos. E eu não sou Deus de mortos, mas sim Deus dos vivos, porque todos precisam viver para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, e não viver para o mundo que jaz no maligno. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia da última hora para avisar aos povos da terra o que vai acontecer nos finais dos tempos com todos que estiverem nos sistemas religiosos e na política. Saiam das religiões e da política hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Saiam hoje. Não deixe para amanhã. Abandone os sistemas políticos e das religiões. Assim diz o Senhor para os políticos e os religiosos e todos que ouvirem esta mensagem: quem rejeitar os meus atalaias está rejeitando a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Lucas 10 e 16. Os meus atalaias estão com as mãos limpas do sangue de vocês que ouviram a sua mensagem e não deu crédito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para as religiões da terra antes do toque da última trombeta. Então a última trombeta vai tocar. E que todos que estiverem na terra, que ouvirem o toque da última trombeta, esse é o dia mais terrível que vai ter nessa terra, dia que nunca houve, enquanto o mundo é mundo, o dia em que eu ouvi o toque da última trombeta. Os meus soldados estejam preparados com as minhas armas em punho para vencer o meu inimigo na terra, porque ele anda furioso na terra, travando guerras e pelejas contra mim e contra o meu povo e contra a minha palavra na terra.
Mas quem estiver do meu lado com as minhas armas, diz o Senhor Todo-Poderoso, esse vencerá a guerra e jamais será confundido e envergonhado, porque nenhuma arma prosperada que fizerem contra os meus soldados, estas armas prosperará. Nenhuma prosperará. E toda língua que se levantar contra o meu povo na terra para amaldiçoar, eu estou anotando essas palavras no livros lá nos céus, porque lá no céu tem livros para anotar tudo o que vocês fazem na terra. Tem livros para anotar coisas boas e as coisas maus. Então, como está escrito nas Escrituras, Mateus 12, 36 e 37, de todas as palavras torpes que os homens proferirem, vão prestar conta delas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos terminando aqui a nossa mensagem, com lágrimas dentro do nosso coração, e ver tudo o que está acontecendo, e uma multidão de religiosos evangélicos envolvidos no meio, dizendo que estão defendendo a obra de Deus, defendendo a causa de Deus, e estão defendendo a causa dos homens e não de Deus. Deus nunca autorizou ninguém a estar brigando por política, nem dando a sua própria vida para defender homens aqui na terra, porque o próprio homem, Jesus Cristo, se veio aqui na terra para dar a sua vida por nós. Então ele pagou esse preço. Não existe mais preço de ninguém pagar aqui na terra com a própria vida para salvar ninguém, porque o Salvador Jesus Cristo nos deu essa garantia. Morreu em nosso lugar para nos dar a garantia de salvação eterna. Por isso, meus queridos, estamos terminando a nossa mensagem, pedindo à Irmandade que ouvi essa mensagem. Não desprezem o Atalaia de Deus. Não rejeitem o Atalaia de Deus. Nós estamos como João Batista naquele tempo. Ele era a voz que clamava no deserto. Nós estamos num deserto, irmão, clamando e avisando. Tenho o meu canal no YouTube, mas poucas pessoas acessam o meu canal, porque a nossa palavra não entra na mente dele, como disse Jesus Cristo, para aquele povão religioso. Por que vocês não me ouvem? Porque a minha palavra não entra nos vossos corações. Então fica a pergunta no ar. Por que vocês não olham as mensagens deste Atalaia de Deus? Começa a olhar as mensagens e ninguém comenta, ninguém fala nada porque não gostam das mensagens. Então rejeitam as mensagens do Atalaia de Deus. Mas nós estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem do Nordeucreto. Somos Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Então este é o conselho revelado dos céus, é a palavra. Deus por Jesus Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo diga amém.